Fala galera, aqui é a Maria Júlia e esse é o meu canal e eu trouxe pra vocês um vídeo de uma série de vídeos que eu tenho feito aqui no canal falando sobre a minha faculdade de economia. Então eu vou deixar o link pra vocês darem uma olhada em vídeos anteriores, porque eles valem a pena e que eu gosto bastante desses vídeos. E hoje eu vou trazer um vídeo respondendo comentários de inscritos, de pessoas que chegam nos meus vídeos e chegam com perguntas, questionamentos e dúvidas, e que eu tô sempre lá, no máximo possível, respondendo. E o que acontece, gente, tem muitas perguntas que são recorrentes, então eu decidi trazer nesse vídeo um aglomerado de perguntas que eu decidi responder aqui pra vocês. Então vamos logo ao que interessa. A primeira pergunta, ela é relacionada a cursos que podem ser ditos como complementares também à faculdade de economia. Então a gente temos aqui o David Bruno, que ele pergunta aqui: é bom cursar ciências contábeis e economia? E tem uma menina logo embaixo, que é a Mary. Ela tá falando aqui que ela está doida para cursar ciências econômicas, mas ela gostaria também de fazer administração. Ela pergunta aqui se dá para fazer os dois cursos. E a minha resposta em relação a cursos complementares, cursos que são teoricamente semelhantes à economia, e você quer fazer 2, 3, 5 cursos, a minha resposta para isso é: se você tem vontade de fazer, se você tem a oportunidade de fazer, vai lá e faça, que em nenhum momento essas faculdades elas vão te atrapalhar. E o que eu posso fazer lá é que, apesar de serem faculdades teoricamente semelhantes, elas não são iguais. Existe um motivo para que sejam faculdades diferentes. Por exemplo, aqui eu posso falar de ciências contábeis, um exemplo bem básico para você entender. Por exemplo, para um contador, ele vai se preocupar com ativo e passivo, o que está entrando, o que está saindo, o que é despesa e o que volta para você de investimento. Então, para um contador, uma viagem que você faça é despesa, você está gastando dinheiro para fazer essa viagem. Mas na visão de um economista, essa mesma viagem pode ser um investimento na sua vida. Você pode aprender uma língua nova, você pode ter novas experiências, fazer network, conhecer novas possibilidades a partir dessa viagem. Então, no futuro, a médio e longo prazo, você pode ter algum tipo de retorno por você ter feito aquela mesma viagem. Então, são visões diferentes para a mesma situação. As duas visões são válidas, mas são visões diferentes. Então, assim, elas vão servir ali como complementares. E se você tem, como eu falei, se você tem a oportunidade de fazer administração, contabilidade, economia, cara, vai lá e faça, porque vai te agregar. Outra pergunta que sempre fazem aqui é em relação ao mercado de trabalho. Eu acho que assim, é coisa básica para qualquer profissão. As pessoas sempre perguntam: qual é a média salarial? Quanto você ganha? Você vai encontrar emprego fácil? Como tudo relacionado ao mercado de trabalho. E o que eu posso responder para vocês é que o mercado de economia, como eu falei, ela vai dialogar com outras profissões. Por exemplo, a vaga para um estudante de economia também pode ser a mesma vaga de disputa para um estudante de administração, para um estudante de ciências contábeis, para um estudante de engenharia de produção. Então, são concorrentes ali para você. Mas é um mercado bastante amplo. E o que eu posso falar aqui? Você pode fazer concurso público, você pode trabalhar em banco, você pode trabalhar em empresa privada, você pode ser pesquisador, você pode ser professor. Se você tem uma gama de possibilidades dentro de economia e dessas áreas, né, administrativas. Ele é bem amplo. Você pode ir para o público, você pode ir para o privado, você pode abrir o seu próprio negócio, você pode fazer um monte de coisa a partir dessa faculdade. Você pode trabalhar com o mercado de investimentos, consultoria, entre N possibilidades. Só para dar um exemplo aqui do menino que perguntou: ó, eu quero fazer ciências econômicas, mas como é o mercado de trabalho para os economistas? Então foi daí que eu tirei essa pergunta, mas sempre volto com essa pergunta, é sempre muito recorrente. Outra pergunta que sempre volta, que é tipo um clássico de economia, sempre tem gente perguntando. Por exemplo, aqui, ó, do Vamos Questionar Tudo. Para a economia, precisa ter conhecimentos básicos de matemática, intermediário ou avançado? Sou bem ruim em matemática, porém meu sonho é fazer economia. E o que eu posso te responder é: você vai encontrar sim matemática dentro da faculdade de economia. Porque a gente tem cursos como, por exemplo, eu dou o exemplo aqui da UERJ, que é onde eu faço o meu curso. Você tem matéria como cálculo 1, cálculo 2, econometria, estatística, métodos quantitativos. Então, são matérias específicas de matemática.
você vai ter muita matemática, derivada, limite, a não ser que integral, não sei o que, que você fica maluco com essas matérias. Mas, assim, você tem que passar por isso. Então, assim, esse é um curso bem intermediário. Então, se você gosta muito de matemática e odeia as matérias humanas, você vai encontrar dificuldade, porque você vai se dar bem na matemática, mas em matérias humanas, tem um monte de matérias humanas também no curso de economia. Mas se você ama matérias humanas, tipo, arrasa nas matérias humanas, mas odeia matemática, você também vai encontrar dificuldade nesse curso, porque temos as matérias de matemática. Então, assim, esse curso é um curso bem meio termo. Você tem, assim, o melhor dos dois mundos. Então, você não é bom em matemática, mas eu recomendo que você pelo menos goste da matéria, ou pelo menos se dedique, goste minimamente para você se dedicar a essa matéria, porque você vai ter que passar por elas. Então, assim, se você tem aversão à matemática, eu de coração não te recomendo a faculdade de economia, que você vai encontrar muita dificuldade. Mas mesmo você não sendo bom, mas você tendo a questão de se dedicar na matéria, você vai sim conseguir passar. Ao mesmo tempo, serve por outro lado, gente. Se você odeia humanas, se você não gosta de escrever, se você não gosta de ler, você também vai encontrar dificuldades em economia, porque você vai ter muita matéria em relação a essas coisas que eu falei. Mas assim, se você tem com total aversão, você vai encontrar dificuldade. Mas se você tem um mínimo de dedicação, um mínimo de gostar daquilo que você quer fazer, com certeza você vai se dedicar e você vai conseguir passar por aquelas coisas que não são tão agradáveis assim. Porque é aquela ilusão básica de estudante do ensino médio, na faculdade eu vou estudar aquilo que eu quero. E não necessariamente é isso, gente. Você vai ter matérias que você não vai gostar, você vai ter matérias que você vai ficar maluco, mas você se dedicando, você vai conseguir passar com certeza. Então é isso, gente. Vocês entenderam mais ou menos o que eu queria falar? Espero que sim. Então, gente, mais uma pergunta que as pessoas viram e mexem, elas mandam em relação a nomes de livros, referências para elas darem uma olhada, ou o que elas acham que os professores vão cobrar e tal. E é o que eu sempre falo para elas quando eu respondo esse tipo de pergunta. Por exemplo, aqui, lisura do obduto, acho que é assim que se fala. Por favor, poderia passar nomes de livros? E, assim, o que eu posso falar aqui, de verdade, pra quem, assim, quer só pesquisar, quer só dar uma olhada, ou que vai começar a faculdade e queria alguns nomes de livros para vocês darem uma olhada, eu, de fato, recomendo que vocês esperem as aulas começarem, para aí sim você seguir o que o professor tá te mandando ali como referência. Mas eu posso te apresentar alguns livros que passaram para mim durante a minha faculdade. Então, por exemplo, eu tive livro como esse aqui, Matemática para Economistas, do Carl Simon e do Lawrence Bloom. Esse livro é enorme, que eu usei bastante para métodos quantitativos, que fez bastante diferença para mim, e foi um livro de referência que eu usei bastante. Um livro de estatística. Gente, em relação à estatística é um curso é uma matéria às vezes um pouco básica. Então, geralmente quando o professor lhe dá alguma referência, ele vai falar algum livro específico, mas no geral, quase todos os livros de estatística, eles vão agregar aquilo que você precisa. Então, eu comprei na época que eu fiz estatística, esse livro aqui que custou R$10 em algum lugar que eu comprei, que foi Estatísticas, Questões Comentadas das provas de 2006 e 2015, da Cristiane Junqueira, com essa capa roxinha. E assim, gente, livros, como eu falei, livros de estatística, eles são bem básicos, são bem geral, e o que você encontra em um, provavelmente você vai encontrar no outro. Mais um que eu tive contato foi com livros de matemática financeira, que geralmente, quase todos, eles incluem o que você precisa. Mas o que eu usei foi o do livro do Matemática Financeira do Samanês, que ele era também um professor da própria economia e que ele lançou o próprio livro, ele usava o próprio livro nas aulas deles, e os professores que também davam essa matéria também usavam o livro dele. Então, assim, fica aí também a recomendação. E, assim, mais um livro, que é para o pessoal aí da matemática, que vai fazer cálculo, não sei o quê. Eu tenho também esse livro aqui, Cálculo, do James Stewart, que é o volume 1, esse que eu tenho. E ele tem mais volumes que vão para os outros cálculos, mas para o 1 e o 2
ele funcionou bastante pra mim, que era o que eu precisava. E o que acontece, gente, esse livro aqui, ele é um coringa entre os professores de matemática. Esse do James Stewart. Sempre recomendam esse mesmo livro e tem um outro autor que também sempre fala. E assim, esses aqui eram que eu tinha, mas também tem outros livros como o Microeconomia do Monkey, que também é um livro bastante, assim, bastante usual e bastante comum entre os professores que dão a matéria de microeconomia, introdução a micro. Então, esse do Monkey é bastante recorrente. Mais um que eu tive contato foi com o Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, que foi um livro de formação econômica, da matéria de formação econômica do Brasil, que ele dá um resumão geral do que a gente vai ter aqui naquela matéria. Então eu tive que ler, eu especificamente para fazer essa matéria, eu tive que ler esse livro para fazer uma prova em relação a essa matéria. E que assim, é o apanhadão geral do que a gente vai encontrar sobre a formação econômica do Brasil. É uma aula, praticamente uma aula de história, mas só focada na economia e como desenvolver a economia do Brasil durante os anos. Outro livro que eu tive contato foi com o Capital no século XXI, do Piketty, que também foi uma matéria de administração pública. E eu também, a professora não usou exatamente esse livro, mas ela falou bastante sobre o Piketty, economia do setor público. Então, se na sua faculdade tem essas matérias de administração pública, setor público, provavelmente esses professores eles vão pelo menos citar o Piketty. Outra pergunta que sempre fazem em relação ao material, gente, aqui tem a Tatiane Cavalcante, que ela pergunta assim: meu filho vai começar a fazer economia, qual material devo comprar? Aí que eu respondi que, em relação a livros, é melhor você esperar, né, as aulas começarem, para você seguir, de fato, o que o professor ele te recomendar, as referências literárias que eles vão te recomendar. Mas também não tem nenhum material específico assim de economia que você de fato vai ter que usar. Tem a questão das calculadoras, posso colocar como um material. Tem para você que vai usar, é tudo assim, depende do professor que vai usar. Então eu sempre falo para você esperar o que o professor vai falar. Mas eu tenho esse aqui que é uma calculadora científica, que é um bom quebra-galho para as matérias assim de matemática financeira ou de matérias exatas que vão utilizar, e que alguns deles, por exemplo, eu tive algumas experiências de professores que até deixavam você usar essas calculadoras durante a prova para fazer uma prova mais rápida. Então, assim, elas custam, essa aqui é da HP, elas custam em torno de R$50, pelo menos na época era esse valor. E mais uma, que essa aqui é o olho da cara, e eu não acho que ela é tão necessária assim, é a famosa HP 1220, que era super usada alguns anos atrás e hoje ela tá um pouco em desuso, mas ainda tem matérias, como eu falei, de matemática financeira, que o professor vai ensinar a usar dentro de sala de aula, vai deixar fazer prova com ela. Você pode até botar isso num currículo que você sabe usar HP 1220, porque tem até em vagas que pedem, mas isso é muito raro, mas tem. E assim, essa calculadora é o olho da cara, é R$200, ou às vezes até mais. Eu não recomendo tanto, mas pode ser que no curso que você faça o professor peça. Bom, gente, então é isso. Eu acho que essas são as perguntas mais recorrentes que eu sempre estou respondendo. Eu espero que tenha sanado todas as suas dúvidas em relação a essas questões. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, que aí eu vou respondendo aos poucos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado. Eu vou deixando seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, @meajudaolindo, gente. Beijo e até o próximo vídeo.